Bom, eu seguia dizendo que os petistas já começaram, então, a depositar na conta de Jair Bolsonaro esse aumento de tarifas. A gente vai trazer a repercussão nas redes sociais de alguns políticos de esquerda já se manifestando. Temos aí, deixa eu trazer aqui o primeiro, Paulo Teixeira. O inelegível Jair Bolsonaro pediu e Donald Trump atendeu 50% de tarifas para os produtos brasileiros entrarem nos Estados Unidos. Quem mais? Rogério Correia. No mesmo dia em que a Comissão de Relações Exteriores da Câmara, presidida pelo bolsonarista Felipe Barros, aprovou uma moção de louvor ao Trump, o presidente americano anunciou tarifa de 50% para produtos brasileiros. Agora, Fabiano Contarato, a decisão de Donald Trump de impor tarifas de 50% sobre produtos brasileiros na tentativa de proteger Bolsonaro é um desrespeito à nossa soberania, às instituições brasileiras e à nossa diplomacia. Todos, empresários, produtores e o povo brasileiro, pagarão a conta pelo comportamento irresponsável, conspirador e subserviente a interesses estrangeiros de Jair Bolsonaro. É hora de reagirmos com firmeza. Patriota de verdade não se ajoelha nem presta continência para a bandeira estrangeira. O Brasil não cederá a chantagens e não será refém das aspirações de golpistas ou de outros governos. Temos mais, está aí, Guilherme Boulos. Trump anuncia taxação de 50% aos produtos industriais brasileiros, o estado mais industrializado do Brasil e que poderá perder mais empregos é São Paulo. E aí, Silvio, Guilherme Boulos aí estampa uma foto do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Claro, esse assunto repercutindo muito nas redes sociais. A gente traz aqui alguns comentários de políticos de esquerda a respeito dessa taxação de Donald Trump. Silvio? Tá sem áudio. Tô sem o... Acho que eu... Bom, a gente vai tentar, acho que deu um probleminha com o áudio do Silvio. Enquanto isso, deixa eu jogar para a Ana, porque é bem aquilo, né, Ana, que você estava falando ali, de tentar jogar um ataque à soberania brasileira, às instituições, à justiça do Brasil. Nessa declaração do Fabiano Contarato, a gente vê bem isso, né? Um desrespeito à nossa soberania, às instituições brasileiras e à nossa diplomacia. Uma tentativa de puxar aí para todas as instituições essa decisão do presidente americano de taxar os produtos brasileiros em 50%. Bom, Paula, depois acho que o Caute pode, inclusive, falar, né, contar com detalhes para a nossa audiência como funciona a mão dupla e injusta dos produtos americanos taxados no Brasil e dos produtos brasileiros taxados aqui nos Estados Unidos. E isso foi o que Donald Trump falou durante a campanha dele inteira. Chega de nós sempre estarmos atrás dessa negociação. Nós diminuímos as taxas para importação dos produtos de vários lugares do mundo, enquanto somos extremamente, altamente taxados para que os nossos produtos entrem em outros países. O Caute pode falar sobre isso. Agora, Paula, eu queria trazer um livrinho aqui para a nossa audiência, que é esse aqui, ó. É a Constituição dos Estados Unidos. Isso aqui é a Constituição dos Estados Unidos. Isso aqui. 27 emendas. 27 emendas. E a Constituição dos Estados Unidos começa com essas 3 palavras aqui, ó. We the people. Nós, o povo. E a primeiríssima emenda à Constituição, aqui da Constituição dos Estados Unidos, ó, a primeiríssima emenda desse livrinho fininho, que o ano que vem completa, né, 250 anos, a nação completa 250 anos, não a Constituição. A primeira emenda, ela é muito sagrada, inclusive os americanos brincam com um certo tom de verdade, de que a segunda emenda, que é aquela que autoriza os cidadãos americanos a possuírem armas, ela existe, a segunda emenda existe para proteger a primeira.
É uma emenda tão sagrada aqui que nem os democratas mexem muito com essa emenda, porque eles sabem de como ela é um dos principais pilares da nação americana. E por causa desse pilar da liberdade de expressão, muita gente aqui diz: mas aí tem a KKK, tem ódio às péssimas ideias, mas por causa da primeira emenda, o americano acredita que as péssimas ideias, o mal, o totalitarismo, ele passeia na escuridão, que você tem que jogar luz nas péssimas ideias para que a própria sociedade rejeite essas péssimas ideias, ideias que não deram certo em lugar algum no mundo no passado. Então, essa primeira emenda à Constituição, dando essa volta, Paula, é para explicar que este processo do Donald Trump e da Rumble, ele fere diretamente, não o processo, né? O objeto do processo, que é o que o Alexandre de Moraes fez contra cidadãos americanos em solo americano, fere diretamente o que o Alexandre de Moraes fez, fere diretamente a primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos. E de maneira incisiva, insistente, mais uma vez, duas, três, vem os Twitter Files Brasil e mostra como ele tentou derrubar e calar e desmonetizar, bloquear perfis de americanos residentes nos Estados Unidos em solo americano. E não adianta a imprensa ficar passando pano de invasão à nossa soberania, porque não é sobre isso que estamos falando, não é sobre isso que o processo movido na Flórida tem como seu objeto principal. E agora, para jogar para o Couch, porque eu estou curiosa para ouvir de maneira detalhada, Paula, o Donald Trump está seguindo, basicamente, o que o Ronald Reagan fez lá atrás de enforcar as artérias daqueles regimes, as artérias econômicas dos regimes totalitários. Vocês acham que se o Brasil estivesse com o presidente Bolsonaro à frente da nossa nação, ou um presidente que comungue com os pilares da liberdade dos Estados Unidos e do Ocidente como um todo, você acha que o Donald Trump estaria dessa maneira? Ele também está inflamado desse jeito, porque ele sabe que, infelizmente, hoje o Brasil se senta à mesa com o Irã, o maior financiador de terrorismo do mundo, com a Nicarágua, com a Venezuela, com os ditadores cubanos, com Vladimir Putin. É o contexto todo hoje. Anunciar tarifa de 50% para o Brasil hoje é para o Brasil de hoje, do Lula, que está na cama com ditadores, com déspotas e com regimes totalitários. Esse é o recado para o Brasil, mas também, Paula, para o mundo. Bom, eu quero ouvir o Couch, porque é muito mais complicado, né, Couch? Você comentava anteriormente que esse é um tarifaço político mais que econômico, porque com a China sentou à mesa com os Estados Unidos, conseguiu ali suspender por um período, estão negociando silenciosamente para baixar a tarifa. Só que não tem essa abertura com o governo brasileiro. É um problema muito maior. Como é que o governo vai sair dessa agora com produtos a quase 75%? Porque é um recado, como bem disse a Ana, para o Brasil, mas para o mundo. Em jornalismo americano tem uma charada famosa: good luck é good night, né? Boa sorte, boa noite, né? Nós vemos nos próximos meses. Vai ser um problemaço, assim, apertem os cintos, porque, de novo, como você estava falando, tarifaços comerciais fazem sentido quando você tem um desequilíbrio da balança comercial, que é claramente aquilo que acontece com a China. A China entendeu o recado, falou: tudo bem, então senta aqui, vamos negociar, eu compro mais seus produtos, reduzimos esse déficit, reduzimos esse desequilíbrio e você tira o tarifaço. O Trump, que é um bom negociador, falou: beleza, então eu vou suspender por 90 dias. Estão negociando e é a razão principal pela qual Xi Jinping não veio ao BRICS, né, à cúpula dos BRICS no Rio de Janeiro no último final de semana. Estão negociando e precisam de negociação nos mais altos níveis. Então, faz sentido? Faz. Mesma coisa com o Japão também tem um superávit comercial grande com os americanos, com a Coreia do Sul, entre outros países. Com o Brasil, não. Com o Brasil é um tarifaço
político. Tanto que o Trump não fala em nenhum momento que há um desequilíbrio na balança comercial, nessa carta entre Brasil e Estados Unidos. Fala que isso é por causa do tratamento, da caça às bruxas, primeiramente da caça às bruxas contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Em segundo lugar, pelo tratamento absurdo, né, ele fala de ordens secretas e ilegais. São ordens ilegais do Supremo Tribunal Federal contra empresas americanas. E em terceiro lugar, só em terceiro lugar, pelo tratamento sem isonomia das mercadorias americanas no Brasil e não vice-versa. E de fato isso é verdade. São três coisas que ele fala, as três são verdades. Temos uma perseguição contra o ex-presidente Jair Bolsonaro? Temos. A gente denuncia aqui todo dia isso, e é o fato da eleição do Mauro Cid não se sustentar de pé, só isso vale como prova cabal. Ponto número 2, o Supremo Tribunal Federal está atuando de forma ilegal contra as Big Techs americanas. Aquilo que aconteceu com o Twitter, me parece, né, com o antigo Twitter, com o X, me parece evidente, né? E o Twitter mostraram isso. E ponto número 3, o Brasil trata de forma não isonômica os produtos americanos? Sim. Não apenas porque, estava dando aqui, na tarifa média, segundo o Banco Mundial, dos produtos brasileiros que entram em território americano é de 1,5%. 1,5%. Basicamente não tem imposto alfandegário. Na tarifa média de produtos brasileiros que entram, que são exportados, esses sim serão sujeitos a tarifas em território americano. Vice-versa, o Brasil, a tarifa média dos produtos americanos em que entram no Brasil é de quase 5%. É 4,8% mais ou menos. Então, quer dizer, o Brasil tem uma tarifa que é 3 vezes superior à tarifa que os americanos aplicam e está tudo bem. E não tem, é a reciprocidade que agora o governo brasileiro vai se encher a boca, né? Mas além disso, né, de novo, temos leis no Brasil e temos regras, né, que podem permitir ou não a distribuição de produtos, especialmente agroalimentares, ou até os famosos pendrives, né, que fumam, que são impeditivas para a importação de muitos produtos do exterior, né? Então, a Anvisa, outras regras, né, o chamado protecionismo não alfandegário, é fortíssimo no Brasil. E contra isso, Trump também quer atuar. Por exemplo, por que no Brasil é proibido para um estrangeiro possuir uma companhia aérea? Isso está escrito na Constituição. Isso não é protecionismo também? Não, porque em qual país do mundo, que a companhia aérea vai estar com medo que joga avião em cima do Palácio do Planalto? Qual que é a razão disso? Por que no Brasil é proibido para estrangeiro possuir um veículo de informação, por exemplo? Né? Entre outras coisas. Então, só citando alguns dos exemplos que a gente poderia fazer. Mas enfim, este é o ponto. Mas principalmente esse é um tarifaço político, vai ser um problemaço para o governo Lula sair disso, porque ou eles voltam para trás e falam para o STF, para com isso, e o STF não vai querer, ou esses impostos vão continuar perdurando e a economia brasileira vai sentir os efeitos disso. O Cauti, como é que está o dólar depois dessa carta enviada por Donald Trump? O Donald Trump teve, vamos dizer, um bom gosto de enviar a carta depois que o mercado fechou. Então, o dólar hoje já fechou. Mas temos o futuro do dólar, ou seja, podemos antecipar aquilo que vai acontecer amanhã. Está disparando. O dólar ontem fechou a mais ou menos 5,40, né? Hoje já está superando 5,60, indo em direção dos 5,70 o dólar. Aqui está vendo o gráfico que eu mandei para a nossa produção. Dólar disparando. E o futuro da Bolsa Brasileira, estou vendo aqui, o futuro do Ibovespa, o Ibovespa de amanhã, já hoje está caindo 2,50%. Ou seja, a Bolsa Brasileira amanhã vai abrir com um dia muito, muito complicado.